E aproveitando que você deu essas ideias pra gente, né? Porque não deixam de ser ideias. Antes da gente ir pra se encaminhar para as nossas perguntas aqui, eu ia achar massa se você explicasse, tipo, não que você não tenha falado, claro, mas que você explicasse mesmo o que é o centro do... Caralho, qual que é o nome? Centro de Estudos da Consciência. Tipo, o que realmente acontece lá? Esse tipo de abordagem você tirou de alguma coisa que você chegou a ver lá dentro, alguma coisa assim? Foi isso? Sim, sim, essa abordagem eu aprendi lá, porque o Centro de Estudos da Consciência, eu sou um associado, tá? Então, Então, eu estou falando aqui por mim, não estou representando uhum. o SEC, como a gente chama carinhosamente, mas lá é um lugar onde a proposta, uma organização sem fins lucrativos, cuja proposta é que a gente seja melhores seres humanos e que a responsabilidade por essa melhoria é nossa mesmo, né, de cada um de nós. E a gente tem acesso lá a muitas informações, a muitas coisas que eu considero que são coisas que são esclarecedoras, né, que ajudam a pensar, ajudam a gente a se construir pessoas pessoas melhores, né? E uma das coisas que é falada, assim, repetida várias vezes, e à medida, quanto mais eu penso, mais eu concordo, é que a gente evolui e melhora através do relacionamento, né? O relacionamento com a gente mesmo, como é que eu cuido de mim, como é que eu me trato me aceito, né, enfim, me cuido, e o relacionamento com todas as outras coisas que existem, com as pessoas, com os animais, com os vegetais, com os minerais, com os elementos da natureza, né, fogo, água, terra, ar, o que quer que seja. Então, eu acho que é um lugar que eu recomendo também, para quem tiver interesse, lógico, mas eu recomendo porque tem me feito, eu tenho conseguido fazer boas mudanças e ter boas experiências, né? Um lugar onde eu me sinto respeitado pelo que eu sou e por quem eu sou, e onde na verdade valem mais as ideias e as propostas do que o que aquela pessoa, o que o ego, né? O que aquele ego é, né? Eu vejo que hoje em dia por isso que antes até da gente fazer aqui esse bate-papo, eu comentei com vocês, olha, eu queria dar o mínimo de informação possível sobre eu mesmo, porque a gente acaba vivendo num mundo onde as pessoas são valorizadas pelos títulos, pelos rótulos, não que isso não tenha valor, não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Tudo isso tem valor, mas eu prefiro que a gente discuta ideias e propostas e formas de se relacionar e de melhorar, do que propriamente você criar um viés de pensamento porque eu tenho uma determinada profissão, uma determinada formação, um determinado credo. Eu acho que isso é só um exercício também, né? Também posso estar errado nisso, mas foi uma proposta da gente fazer uma coisa um pouco diferente, até para experimentar como é que a gente se sente em relação a isso. Né? Porque às vezes você pode olhar assim, tá lá o Guilherme falando, quem que é esse cara? O que esse cara faz da vida e tal? Será que isso é importante? Será que isso realmente é o que importa? Ou o que importa é o bate-papo que a gente está tendo, o conteúdo da conversa que a gente está tendo? É uma experiência Exatamente. diferente Experiência fazer diferente. dessa maneira, na minha opinião. Né? E realmente faz sentido. Se tá certo ou se tá errado, eu e o Fefo somos as piores pessoas que vão decidir isso daí. Mas tem sentido. Né? Exatamente. Faz sentido. E para algumas pessoas pode não ter e tá tudo bem. Sentido, exatamente, exatamente. Talvez Uhum. não ter sentido é ter sentido ao mesmo tempo. É semanticamente, sei lá, estranho, mas para mim isso faz muito sentido.
Não ter sentido já é ter sentido. Sei lá. Gente, a gente tem um tempinho aqui, eu tô também, a gente tem mais 12 minutos. Sim. Se possível, eu queria então entrar nas perguntas. Vamos para lá vocês. agora. A gente estava indo para lá agora, e já que você, como um bom convidado que foi, puxou as perguntas, vou mandar aqui a primeira do grande Leonardo Semato para você, que ele perguntou: você acha que a existência existe como um propósito? Tem... Filho da puta, pera aí que eu li errado pra caralho. Vamos lá. Você acha que a existência como um todo tem um propósito ou o universo é só uma soma? Soma zero. Uma soma zero. Eu pensei que esse zero eu tinha digitado errado. Pra mim foi isso. Olha, eu vou responder da forma como eu acho mais, vamos dizer, mais coerente com o que eu penso, com o que eu acredito, né? Eu penso que o universo ele está em constante transformação, tá? Eu penso que o universo ele está se expandindo ou se contraindo, né? Enfim, ele está em movimento. Acho que tudo está em movimento. E eu não sei se o universo precisa ter um propósito ou precisa ter algum tipo de lógica que caiba na nossa cabeça ou na nossa condição de compreensão. Então assim, eu não sei, talvez essa pergunta, para mim, ela não faça muito sentido, né? Porque eu acho que a gente tão pequenininho aqui no nosso planetinha, né? Pensa no nosso tamanho em relação ao universo como um todo, né? Planeta Terra dentro do sistema solar dentro da Via Láctea diante de milhares e milhares de galáxias. Eu acho que a gente é muito reduzido, né? Acho que a gente tá ainda muito com problemas ainda muito primitivos e muito primários, né? De comunicação, de relacionamento, etc. Eu acho que isso é uma pergunta que eu sinceramente não tenho. Não é que ela não faça sentido em si, é que eu não tenho capacidade não me sinto à vontade de tentar responder, porque eu acho que a limitação me impede. E como você foi em reencarnação, né? Eu acho que tem esse lado. A gente está sempre procurando esse propósito e a gente fica reencarnando não só para como se fosse um escravo do propósito, mas não, para tipo trabalhar isso também. Então, é para si. Não que exista um propósito. Eu gosto da ideia de que nós somos experiências, né? Experiências de nós mesmos. Eu gosto dessa ideia. Né? Só uma ideia que me traz um certo conforto, porque quando eu penso nisso, me agrada a ideia de falar, bom, eu quero experimentar a vida, né? Ou viver a minha vida da melhor maneira possível. Eu quero ser uma experiência, a melhor experiência que eu possa ser para mim mesmo. Então, entre no budismo e em outras linhas, a gente ouve e estuda que o sofrimento é fruto da nossa ignorância. Quando a primeira vez que eu entrei em contato com isso, eu achei muito estranho, assim, ou não entendi. Hoje em dia eu entendo de uma maneira diferente e eu concordo com isso. A gente sofre porque a gente desconhece a gente mesmo. Quanto mais eu procuro me conhecer, quanto mais eu procuro entender o que são minhas emoções, sentimentos, pensamentos, né, o porquê que eu faço as coisas, né, acho que é muito legal a gente poder usar as perguntas ao nosso favor, né, como que eu posso fazer melhor, por que eu estou me comportando assim, por que eu estou agindo da maneira como estou, por que eu estou pensando o que eu estou pensando. Talvez para muitas pessoas não faça sentido se perguntar isso. Para mim faz, e o que eu tenho encontrado em mim mesmo de respostas tem me feito muito bem. Tem sido uma boa experiência fazer isso. Então, eu acho que eu diminuí o meu nível de sofrimento. Se você perguntar para mim assim, mas você é feliz? Eu não sei te dizer se eu sou feliz, mas hoje eu sou menos infeliz do que eu era há X anos atrás. E o que eu sinto é que à medida que eu continuo
persistindo, né, e perseverando nesse caminho de autoconhecimento e de procurar construir para mim valores, virtudes e sabedoria, né, no melhor do que o ser humano pode apresentar, eu tenho sofrido menos. Né? Então está valendo a pena. Para mim está valendo a pena fazer esse caminho dessa maneira. Sim. Só que aí cada um vai ter que encontrar o seu próprio caminho, construir o seu próprio eu. Com certeza, sim. Uhum. E